Ô Celso, a questão da Ala Norte, né, tem que ter um investimento maciço. Eu acho que é um dos lugares hoje do Distrito Federal que tem o transporte público com mais deficiência, né? E aí o governador Adinello, né, junto com esse programa que nós aprovamos lá na Câmara, e junto com o PAC, né, com o governo federal, tem a determinação, né, e a promessa, né, diz que já vai licitar todos essa ampliação do transporte público da Ala Norte, né. O metrô vai para lá mesmo? O metrô vai até o final da Asa Norte. Já está até ali no final da Asa Norte. Até 2026, pelo menos, né? Eu tô brincando. É o que a gente espera, né? Porque, veja só, o recurso tem. Tem recurso. Lá na Ceilândia, mesmo um exemplo, tem 400 milhões para investir no metrô, mas a licitação ainda não saiu. Esse metrô aqui, ele vai até agora, até no final da Asa Norte também, tem um recurso e a licitação está para sair. Mas o cidadão que vai até para Planaltina, ele está demorando em torno de uma hora a mais por dia no transporte dele. Por quê? Porque nós não temos vias que levam o cidadão até o seu ponto final. Então lá tem que fazer o VLT, o VLP, ou levar até o metrô lá. Dinheiro tem, agora falta a gestão. 7 horas e 50 minutos, um abraço aqui para o meu amigo argentino da Cultura. Ele está mandando um abraço também aqui para o deputado Agaciel Maia. 7 horas e 50 minutos, fala Terrinha. Um grande abraço também para toda a turma do transporte escolar. O pessoal tá ligado aqui no Jornal da Rádio Mania. Alô, Naldão. Bom, e chegou uma pergunta aqui, a gente falando de leis aí. O Agaciel deve responder a questão do transporte. Ele vai responder também, o Agaciel já vai aproveitar e responder também sobre a questão da lei das domésticas. Muito foi se falado, mas nada foi feito. A Beth está perguntando aqui, o Pop tem a Dodói, ela cuida bem da Dodói. Rapaz, ô nega danada. A minha secretária, eu vou te dizer, no dia que saiu a lei, ela já chegou com um livro de ponto. Patrão, eu não passo um minuto a mais nesta residência. Aí dia de sábado que ela fazia um ranguinho, ficava até mais ou menos às 2 da tarde, até porque a gente fica batendo um papo lá, né? É o único dia que eu almoço em casa. Ela falou, hoje é só até meio-dia. E olha lá, eu vou fazer a comida e vou deixar no fogão. Eu falei, tá bom, nega nojenta. 7 horas e 51 minutos, mas isso é verdade. Como é que está a situação trabalhista das domésticas? Foi aprovada uma lei, esse seria um comentário para o deputado federal, mas eu vou fazer mesmo assim. É verdade. Foi aprovada a lei, existem algumas coisas que precisam ser regulamentadas, mas 80% da lei aprovada pelo Congresso e sancionada pela presidente Dilma já está funcionando, ou seja, todos nós que temos as empregadas domésticas têm que se adequar à nova legislação. Existe ainda falta uma política de melhor esclarecimento. Eu acho que o governo poderia fazer uma campanha publicitária esclarecendo isso. Melhorava bastante, porque ainda detectamos, muita falta de conhecimento, tanto nas pessoas que empregam, como também nas domésticas. Eu acho que há necessidade de uma campanha publicitária para esclarecer esses direitos e deveres de cada um. Quero adicionar aqui a pergunta do Celso Bianco sobre transporte. Eu fui o relator do VLP Santa Maria Gama, porque o pessoal tinha feito, mas não tinha colocado no PPA, então a licitação ia cair, faltava um dia só. Nós sabemos como é difícil fazer esse processo licitatório. Existe o dinheiro já reservado para fazer o VLP Oeste, que é Ceilândia, Taguatinga, plano piloto, como existe também o Norte, que é Planaltina, Sobradinho 1 e 2, plano piloto. Então, precisa exatamente da celeridade desse processo. Existe o dinheiro, nós estamos vendo a obra do VLP, que me dá muita satisfação, Santa Maria Gama, que em abril do próximo ano vai estar pronto. Expresso Brasília chamado, Expresso Brasília, que nós chamamos VLP, que é veículo leve sobre pneus, que é um corredor de ônibus, que vai reduzir o tempo de Santa Maria e Gama para 40 minutos, quando hoje é praticamente 1h30. Mais, Agaciel. Com esse engarrafamento que a gente tem lá, chega até mais do que isso. Mas enfim, em abril estará inaugurado esse Expresso Brasília? Estão trabalhando sábado e domingo. Eu, como fui o relator dessa obra, eu tenho acompanhado esse final de semana mesmo. Segunda-feira agora, dia do servidor público, eu passei lá, eles estão trabalhando de noite, inclusive final de semana. A previsão é de que Santa Maria e Gama, o VLP, esteja pronto. E
o dinheiro para se construir o VLP da Oeste, que nós chamamos Ceilândia Taguatinga, também já está reservado em torno de 770 milhões, como também o da área norte. A partir do momento que consigamos fazer esses corredores de trânsito, na realidade vai melhorar, porque os ônibus novos é importante, foram colocados agora recentemente em Planaltina uma quantidade de ônibus novos, mas é muito pouco ainda. Precisa pelo menos duplicar ou triplicar a quantidade de ônibus até que esses expressos norte, como é chamado de Planaltina, como o Oeste Ceilândia, sejam inaugurados. Agora, o que o pessoal reclama muito é que os ônibus são novos, mas são menores, então carrega menos passageiros. Quer dizer, o pessoal acaba ficando na mão. Eles vêm lotados, enfim. Precisa aumentar a frota, né, Garcia? Precisa aumentar, a previsão de se aumentar, mas a entrega tem sido gradual. Nós sabemos as dificuldades, problema de denúncias, confusões que aconteceram dentro dessa substituição dos ônibus, mas pelo menos já melhorou alguma coisa. O que era muito ruim ainda é ruim. Precisa ficar bom, ótimo e excelente. Então isso é uma graduação. Então, o transporte público de Brasília era muito ruim, ainda está ruim, mas precisa ficar bom, ficar ótimo e ficar excelente, é isso que nós esperamos. 6 minutos faltando para as 8 da manhã, João Zisma, por favor. Antes do Zisma, só dar um recado aqui, chegou 2 mensagens aqui falando do trânsito aqui, que acabou de acontecer um atropelamento na passarela da BR-070, o Marcelo do Riacho Fundo mandou uma mensagem pra gente também, outro ouvinte aqui, acabou de acontecer, viu, Pop, ali na 070 esse atropelamento e vítima fatal, infelizmente, nessa manhã de vítima fatal? Na passarela ali da 070. 070. Isso. Puxa vida, que coisa. João Zisman, do jornal O Guardião, na bancada com os cabeças da notícia. Eu estava aqui ouvindo os deputados falarem a respeito de transporte, a respeito de investimentos futuros, de questão de verba, de recursos, que Brasília não falta recursos, e a gente realmente sabe que não faltam recursos para Brasília. Aí eu volto à questão... A gente pergunta, por que tem tanta dificuldade de se licitar ou de se concluir uma licitação em tempo rápido? Né? Dá um exemplo aí dessa licitação de ônibus, em que pese toda a questão da concorrência empresarial, mas está aí uma licitação que vem se arrastando, as bacias se liberam uma a uma, enfim, e a população continua sofrendo. Volta a questão do transporte. E aí tem a questão da saúde, que é impressionante, né? Por que a saúde continua tão mal? 67% dos brasilienses que respondem que o grande problema do DF hoje reside na questão da saúde pública. Por que, deputado? Eu pergunto aos dois, por que tem tanta dificuldade de se realizar com tantos recursos apropriados para o Distrito Federal? Deputado Agaciel Maia. Eu já fiz essa sugestão, porque o que acontece? O GDF elabora um edital com a licitação dessa, depois é questionado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, aí faz uma série de mudanças, o governo faz, depois o Ministério Público também faz uma série de exigências, então fica o cachorro correndo atrás do rabo, nunca chega a um consenso. Então eu já sugeri ao governo, através da indicação, que ao elaborar o edital, chama o Ministério Público, exatamente, chama o Tribunal, e quando sair de lá, GDF, Ministério Público, já Tribunal sai o padrão. Contas, já sai o edital pronto. Então quando colocar na rua, eles exigem que seja feita essas audiências públicas, então se cumpre toda a formalidade legal, e o edital já sai redondinho com o parecer do Ministério Público e do Tribunal de Contas. Então, mas quem teria essa coragem? Eu não vejo essa coragem por parte do Buriti. Não, mas já há necessidade de se fazer isso. Dá celeridade, João Jesus, é necessário se fazer isso. Então, a partir do momento que coloca os órgãos fiscalizadores participando, tá certo, na elaboração desses editais, com certeza nós vamos ganhar muita celeridade nos processos de licitação aqui do GDF.